Para Santa Catarina, ontem o governador do estado, Carlos Moisés, lançou um novo decreto, na verdade, novos decretos, né? São vários aqui que regulamentam agora digamos, por região, né? Os prefeitos terão um pouco mais de autonomia a partir desse momento. Uma das principais novidades desses novos decretos é a possibilidade do retorno do transporte público, então, nos municípios. Aqui na semana passada, o prefeito de Porto União, Eliseu Milbach, já falava se no que o governador autorizasse, então, esta questão por parte dos municípios, muito em breve Porto União já estaria aderindo, visto que uma nova empresa estará assumindo agora, né, a mesma empresa que já opera em União da Vitória, ganhou a licitação, tem um processo agora licitatório válido para estar operando também no município de Porto União. Claro que isso vai depender de alguns ajustes técnicos que devem ser feitos junto, então, aqui à Regional de Saúde. Acompanhe em áudio e vídeo, é a parte da coletiva do governador. O áudio está uma certa dificuldade em áudio, né, porque essa foi enviada diretamente da assessoria de comunicação da imprensa do governador de Santa Catarina, falando sobre os novos decretos. Nós percebemos que, como a doença evoluiu de forma distinta em várias regiões do estado, nós teríamos que partir para um momento, inaugurar uma nova fase de enfrentamento dessa doença, com ações regionalizadas. E isto não significa dizer que nós estamos colocando a responsabilidade única, exclusivamente na mão de um prefeito. As ações serão monitoradas pelo governo de Santa Catarina, nós estaremos acompanhando em cada região do estado tudo o que acontece, emitindo recomendações, e as intervenções daqui para frente serão tomadas por grupos de prefeituras, grupos de secretários de saúde, de forma regionalizada, coincidindo, então, com as regiões de saúde do estado de Santa Catarina. Os municípios vão deliberar sobre o funcionamento de atividades públicas e de atividades privadas na esfera da sua região, na sua área territorial, independentemente dessas atividades se darem por órgãos federais, estaduais ou municipais. A Secretaria de Estado da Saúde, então, define, através da sua atribuição, as regiões de saúde em Santa Catarina. Isso está previsto também no decreto, e haverá uma pactuação conjunta dos municípios em cada região da saúde, assim designada pela Secretaria de Estado da Saúde. Isso vai orientar ações, decisões, medidas e intervenções regionais para enfrentamento do Covid-19. Então, basicamente, resumindo essa nova forma de olhar regionalmente, tratar desigualmente os desiguais, nós temos ainda municípios que não apresentaram sequer um caso confirmado para a Covid-19 em Santa Catarina. Então, são regiões nas quais intervenções mais drásticas de isolamento social, intervenções de paralisação de atividades das mais diversas, como, por exemplo, até o transporte coletivo, podem destoar um pouco daquelas regiões em que nós apresentamos uma curva mais crescente, o número de óbitos, o número de casos confirmados estejam se elevando. Então, nessas regiões, o movimento deverá ser ao inverso. Ao invés de falarmos em liberações, nós vamos falar sempre em intervenções. A intervenção pode ser no sentido de restringir a atividade, ou pode ser no sentido de, eventualmente, permitir que se aconteça a atividade com regras de forma segura. Resumidamente, o que nós vamos assinar daqui a pouquinho, ele apresenta as seguintes possibilidades. Permanece suspenso, então, até o dia 2 de agosto, o ingresso no território catarinense de veículos de transporte interestadual de passageiros, público ou privado, bem como de veículos de fretamento para transporte de pessoas, excetuados os casos expressamente autorizados pelos secretários de Saúde e da Infraestrutura e Mobilidade. A partir de 8 de junho, a circulação de veículos de transporte coletivo urbano, municipal e intermunicipal de passageiros. Essa deliberação acontece, como eu já citei, nos municípios apresentando ali uma série de critérios e verificando a possibilidade segura da retomada dessa atividade. Não significa a liberação automática e imediata a partir do dia 8 de junho no território catarinense. Não. Isto será deliberado, como nós mencionamos, pelas regiões de saúde, assim determinadas pelo Centro de Operações em Emergência de Saúde. Também a educação, até 2 de agosto, permanece suspensa as aulas presenciais nas unidades das redes pública e privada de ensino,
municipal, estadual e federal relacionados à educação infantil, o ensino fundamental, nível médio, educação de jovens e adultos, ensino técnico e ensino superior, sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo. É possível, a partir do dia 6 de julho, a deliberação de forma regionalizada e local, a partir de uma posição conjunta, de um ato conjunto do secretário da Saúde do Estado e do secretário da Educação, das aulas presenciais dos cursos superiores, por ato conjunto dessas duas autoridades. Então, o decreto ele suspende até 2 de agosto, mas, ao mesmo tempo, nas aulas presenciais dos cursos superiores, ele permite que, a partir de 6 de julho, possa haver a deliberação para a permissão, então, das aulas presenciais no ensino superior. Também fica livre para a deliberação das regiões as atividades presenciais em estágios obrigatórios e aulas práticas em laboratórios e cursos superiores. A partir de 8 de junho, essa atividade, então, a próxima segunda-feira, já estariam permitidas, em tese, então, se houvesse alguma situação que contraindique em determinada região, essa decisão seria tomada, então, por região, para restringir essas atividades. No que diz respeito aos esportes, até 5 de julho, então, suspenso o calendário da FESPORT, bem como o acesso público a eventos e competições da iniciativa privada. Então, restringe-se aqui as atividades, o calendário oficial do Estado de Santa Catarina, que é um calendário da FESPORT, mas, ao mesmo tempo, as competições, enfim, estariam autorizadas. O que não está autorizado é exatamente o acesso público, ou seja, nós não poderemos ter a presença de público, então, a partir do dia 5 de julho, nesses eventos e competições. Shows e eventos até 5 de julho permanecem suspensos. Isso envolve atividades em cinemas, teatros, casas noturnas, museus, parques temáticos, bem como a realização de eventos, shows e espetáculos que acarretam reunião de público. Então, é dessa forma que nós entendemos que as regras de convivência responsável com o coronavírus seguem valendo. Todas essas atividades, e aqui é importante que se diga, não é uma flexibilização, pelo contrário, nós podemos até ter, de acordo com os indicadores que nos apresentarem, as ferramentas que estão sendo utilizadas, as ferramentas epidemiológicas, nós podemos, inclusive, ter restrição mais intensa de atividades a partir da entrada do mês de junho, julho, agora chegando o frio, e de acordo com o comportamento do vírus no território catarinense. Se possível, isso a gente mantém, fique em casa, ou seja, segue valendo todas essas recomendações que nós sempre fizemos, preconizamos até hoje. Sai apenas para atividades indispensáveis, o uso de máscara continua sendo obrigatório, sempre a higiene de mãos, enfim, dos ambientes, respeitando as regras de distanciamento social, e dessa forma nós acreditamos que, como nós conseguimos vencer até aqui com a participação do cidadão, a participação de cada um de vocês que entendeu o recado do governo lá no dia 17 de março, quando no dia 15 identificamos o primeiro contágio comunitário em Santa Catarina, tomamos a medida certa no momento certo, colhemos hoje o resultado do esforço de cada cidadão. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.